Obrigado. Bom, Pastor Anderson, bom dia, Roseli, bom dia, Gaspar. Agora, eu queria ver mais gente aqui, viu? Porque o pessoal se acorda e fica pensando, não, minha cara tá inchada, o cabelo tá desfigurado aqui. Então é o seguinte, se você puder abrir a sua tela para que eu veja seu rosto, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu quero ver aqui o rosto de vocês, porque senão a gente fica aquela coisa assim, diz, quem é quem aqui? Aí eu não sei quem é Lúcia, eu não sei quem é iPhone 3. Então, quando você puder abrir, eu queria ver o seu rosto e fica bem melhor assim, tá bom? Bom dia, Gente, é o seguinte. Bom dia, bom dia. Agora, bom olha só, dia, povo. tanta gente bonita aqui agora, olhando pra gente. Aí é outra coisa, tá? Gente, olha só. Essa semana nós vamos estudar, compreender e aplicar 5 capítulos que são essenciais dentro do livro do Apocalipse, tá certo? 5 capítulos. Então, a gente vai para o capítulo número 10, é o de hoje. Depois, o capítulo número 11, 12, 13 e o 14. Tá certo? Então, esses livros, perdão, esses capítulos, eles são essenciais para a gente descobrir a nossa identidade, tá? O nosso futuro e a nossa missão. O que que espera pela gente, tá? O que que espera pela gente. Então, se você estiver com sua Bíblia aí ao lado, por favor, pegue sua Bíblia e vamos então para o texto, tá certo? Alguns capítulos a gente vai tentar ler por inteiro, outros não vai ser possível porque é muito longo, então eu vou fazer um resumo. Então, olha só, vamos para os capítulos 10, 11, 12, 13 e 14. Então, é fundamental que você compreenda, que você entenda o que significa isso. Onde é que a gente está transitando? Um ponto que eu queria deixar já claro, quando a gente estuda Apocalipse, é o seguinte: Apocalipse fala. Vamos para esse texto inicial só para ficar mais claro, tá? Abra sua Bíblia primeiro em Apocalipse 1, versículo número 1, só para que a gente entenda qual é a dinâmica, qual é a proposta do livro, tá? Então, se você compreende bem a proposta, a intenção, o propósito do livro, vai ficar mais fácil você entender algumas coisas que aparecem no livro, tá certo? Então, veja bem, olha o que diz Apocalipse 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Essa revelação, os especialistas nessa área do Apocalipse dizem o seguinte, que essa revelação ela se aplica tanto à revelação do próprio livro, ou seja, aquilo que Cristo irá apresentar para o futuro, para os seus servos, como também é uma revelação de si mesmo, ok? Agora, dentro de uma compreensão mais cristocêntrica do livro do Apocalipse, você vai ver que o texto começa falando que é uma revelação de uma pessoa. Então, a revelação de Jesus Cristo significa o seguinte: está se revelando tanto aquilo que ele é, quanto aquilo que ele faz. Então, a ênfase do livro do Apocalipse não estão, ou perdão, não está no símbolo ou nos símbolos que você vai encontrar. Não está na besta, não está na marca da besta, não está na queda de Babilônia. Não. Ali são os efeitos da ação de Cristo no aspecto profético e histórico. Agora, entenda, o livro fala de quem é Cristo e do que ele faz. De quem é e do que ele faz. Quando você vai para o Evangelho de João, João diz claramente, né, que ele parte, ele vai então é, preparar moradas. E aí você tem 2 livros da Bíblia, que é o livro de Hebreus. Também eu acrescentaria um terceiro, né? O livro de Hebreus, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse estão dizendo o que Cristo está fazendo agora e o que fará no futuro. O que Cristo fez agora, está fazendo agora, e o que Cristo vai fazer no futuro. Então, quando você lê Apocalipse com essa perspectiva, eu quero dizer que a sua experiência com Cristo ela aumenta, porque você faz conexões de forma correta quando você tem a abordagem correta do livro. Então, entenda, cada capítulo do livro do Apocalipse está falando de quem Cristo é
e daquilo que ele faz. Então vamos para o primeiro estudo dessa manhã, dessa semana, que está em Apocalipse capítulo número 10. E veja bem, veja como começa aqui o capítulo número 10. Diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo. E diz mais: e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge, veja os detalhes, um leão, e quando bradou, desfeitos, desferiram, os sete trovões as suas próprias vozes. Aqui está falando de um anjo, que ele põe o pé na terra e põe o pé no mar, e que ele tem um livrinho na sua mão e que ele faz uma convocação, ou ele dá um grito muito alto, e a gente precisa identificar quem é essa pessoa. Bem, quando você vai para o Apocalipse, você vê que a presença dos anjos estão ali quase que constantemente nos capítulos 1, aliás, 2 e 3, as sete igrejas. Quando você vai para o capítulo 14, você também vê isso, a mensagem dos três anjos. Mas aqui em Apocalipse capítulo número 10, você encontra um anjo, é apenas um anjo. Lá no Apocalipse capítulo 18, você também vai ver um quarto anjo que está ligado a também às três mensagens angélicas do capítulo 14. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: quem é esse anjo? Vamos lá, então. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, para ficar mais didático aquilo que a gente quer apresentar para vocês, tá bom? Então, primeiramente, por que é importante começar o estudo de onde nós estamos? Porque eu já falei do selo, já falou das trombetas, já falou das sete igrejas, a sequência dos sete já foi cumprida. Aí agora nós vamos para esse texto. O que significa isso? Bem, o rosto brilhava como o sol na sua força. Essa é uma colocação para a pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 16. Eu não vou aqui abrir todos os textos, mas você pode depois anotar e depois eu vou compartilhar o PowerPoint com vocês também. Então você percebe que capítulo 16, capítulo 1, versículo 16, está se referindo ao rosto de Jesus Cristo. Logo depois, o seu rosto resplandecia como o sol, mais um texto de Mateus capítulo 17, versículo número 2, e também quando a gente olha para a Bíblia, muitas vezes Jesus é chamado como o anjo do Senhor, tá? Por exemplo, em Êxodo, nós vamos ver isso, capítulo 14, versículo número 19. No livro Comentário Bíblico Adventista, página 1084, diz assim: o poderoso anjo que instrui a João não era ninguém menos que Jesus Cristo. Colocando o seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, ele mostra a parte que está desempenhando nas cenas finais do grande conflito. Então perceba, esse anjo de Apocalipse capítulo número 10 é quem? É a pessoa de Jesus Cristo. Então a gente vai perceber que muitas vezes, né, as escrituras elas apontam Cristo Jesus como esse anjo que é apresentado aqui. Por exemplo, você vai para Gênesis capítulo número 16, você vê o seguinte: ali nós temos uma experiência bastante interessante, e lá, quando H vai embora, é mandado embora por Sara, ali aparece o anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor, no capítulo número 16, versículo 10 a 13, depois repete novamente o anjo do Senhor. Agora, quem fala com ela é o Senhor. Então, Agar deu ao Senhor, ou percebeu, né, que o Senhor havia falado com ela, e depois disso, olha a, a compreensão progressiva do Senhor. Anjo do Senhor, Senhor, e depois o nome do Deus, o Deus que vê. Logo depois, em Gênesis capítulo 22, nós temos a experiência de Abraão. O anjo do Senhor é que fala. E depois Deus diz: você não me negou o seu único filho. Então você percebe que em Juízes, também capítulo 13, ali nós temos mais uma experiência, a experiência do nascimento, né, da promessa do filho que viria, que seria a Sansão. Então a Manoá,
vai até a sua mulher, né? Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher, e aí nós vimos que ela disse, nós vimos o Senhor. Então, primeiro, vamos identificar o anjo aqui é Jesus Cristo. Por que que está com o pé na terra, com o pé no céu? Lembre-se de uma coisa, perdão, o pé na terra e o pé no mar. Uma coisa que a gente deve compreender, Cristo tem o controle de tudo, de tudo. Ele não perde o controle de nada. Quando a gente vê aqui terra e mar, quer dizer universalidade, amplitude. Ele tem o controle de tudo. E aqui você vai perceber que aqui a gente está começando a compreender o início da nossa história como igreja, como remanescente, que vai aparecer de novo lá na frente, no capítulo número 12. A gente vai entender um pouquinho melhor isso, e também uma referência indireta no capítulo número 11, quando a gente estudar amanhã sobre a Revolução Francesa. Mas o que eu devo entender é o seguinte: Cristo não perde o controle de nada. Aqui eu quero abrir um parêntese. Enquanto a gente vê gente muito preocupada, às vezes nos Estados Unidos, às vezes no Brasil, às vezes na Europa, preocupado com o que será do nosso futuro como país, né? Qual candidato político, se é direita, se é esquerda, se é extrema-direita, que deve controlar as coisas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A solução para os nossos problemas nessa vida não se encontra nem na Casa Branca, nem no STF, nem no Capitólio, nem tampouco se encontra no Congresso, em nenhum lugar. A resposta para os problemas dessa vida, essas respostas não são encontradas aqui. Elas são encontradas naquele que governa, naquele que lidera. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Pare de depositar tanta esperança no braço carnal e pouca esperança naquele que lidera, naquele que governa tudo, que é Cristo. Às vezes nós cristãos estamos colocando o nosso olhar num lugar que nós não deveríamos e criamos expectativas que não deveríamos alimentar tantas expectativas. A nossa segurança está naquele que põe o pé na terra e põe o pé no mar e diz: eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. E quando ele fala desse controle de tudo, ele começa aqui justamente falando dessa abrangência. Notem vocês que essa abrangência ela vai ser muito comum dentro do livro do Apocalipse, especialmente no capítulo de número 10 que nós estamos aqui estudando agora. Mas um outro detalhe, aqui diz que ele ruge como leão. Ruge como leão. O que seria isso, rugir como leão? Aqui diz Oséias 11:10. Seguirão o Senhor, e o Senhor fará o quê? Ele rugirá como um leão. É o que o texto diz. Aqui está dizendo que o Senhor ruge como um leão. E quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Amós também diz: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Amós capítulo 1 e versículo número 2. Depois Amós 3, versículo 8. O leão rugiu. Quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Então aqui a gente entende que esse rugir do leão é do Senhor. É interessante que existem muitas especulações sobre o que seria esses 7 trovões. Eu prefiro me silenciar, eu prefiro não especular sobre isso, seguindo Deuteronômio 29, versículo 29, tá certo? Mas notem vocês o seguinte, o que que esse anjo, então, irá dizer? Diz assim: então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou àquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E aqui disse o seguinte: não haverá demora. Interessante porque que o texto está apresentando que não haverá demora. A gente já teve as 7 trombetas, aqui a gente já viu os 7 selos, aqui a gente já viu praticamente as 7 igrejas. Então o tempo está passando. Então a pergunta que deveria ser construída é: quanto tempo mais nós deveríamos estar esperando? Quanto tempo mais? E é interessante que o anjo diz: olha, não vai ter mais demora. Não vai ter mais demora. Então, esse demora aqui que aparece nesse contexto, a palavra aqui é cronos. E ele se refere justamente a tempo, tá certo? Então, aqui ele está dizendo o seguinte: olha, não haverá mais tempo. Ou seja, quando você pensa nos 538 até 1798, que é aquela profecia que vai aparecer várias vezes no capítulo número 6 dos 1260 anos, está dizendo o seguinte: aquela profecia ali acabou. A gente não vai ter mais, não vai ter mais profecia. Então, não adianta mais especular. E você sabe que esses 1260 anos também se encontram dentro daquele pacote que é as 2300 tardes e manhãs. Então, aqui se refere, em primeiro lugar,
as profecias que você viu, Daniel capítulo 8, versículo 14, eu acabei de falar para você, porque está dentro desse mesmo pacote. Então aqui ele está dizendo o seguinte: olha, quando nós nos referimos ao tempo, não haverá nenhuma marcação de tempo depois dos 2.300 anos. Não haverá nenhuma marcação. E aí eu queria dizer algo para vocês, que é muito importante. Esse tempo que o anjo mencionou, com o solene do juramento, é o tempo profético que prediria o advento do nosso Senhor. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo definido. Após o fim desse período de tempo, que vai de 42 a 44, não pode haver um esboço definido de tempo profético. E aí, presta atenção numa coisa. Amigos queridos, olha, presta atenção numa coisa. Cuidado com qualquer pessoa, inclusive do nosso meio, que marque qualquer período de tempo. É pura especulação. É pura especulação. A gente não pode colocar, porque Jesus vai vir daqui a 7 anos. Porque de acordo com os cálculos, em 2035, 2037, Jesus Cristo volta. Você e eu, nós não precisamos disso. Quero dizer uma coisa para vocês, olha, quem tem a Bíblia não precisa de especulação. E na Bíblia está afirmando claramente que nós não precisamos ficar. Eu quero que vocês saibam que nós não precisamos ser reféns de nenhum pregador que aparece aí nos YouTubes da vida tentando dizer para a gente, especular, porque vai sair isso, porque vai acontecer aquilo. Eu quero dizer o seguinte: a palavra de Deus é suficiente para nós. E a palavra de Deus afirma que não haverá mais tempo. Ou seja, esse tempo profético dos 2.300 anos, não viva de profecias alimentado por especulações que estão ligadas ao tempo, porque você vai ser refém. Seja fiel ao que o texto está dizendo. E quando o texto aqui é aprontado do grego cronos, está dizendo não haverá mais tempo. E esse tempo aqui, que aparece também em alguns textos demora, esse tempo aqui está dizendo não fique falando mais de tempo. Não marque data, não fique especulando, não fique aí fazendo cálculos de quanto tempo a Terra existe para depois marcar a volta de Jesus. Isso é pura, nua e crua especulação e você não precisa disso. A palavra é suficiente. Ok? A palavra é suficiente. Adiantando mais algumas coisas. Ah, o texto também diz: mas nos dias do sétimo anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, então se cumprirá o mistério, como ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E aqui a gente precisa entender o seguinte: na sétima trombeta nós encontramos aqui o clímax do grande conflito, é, que está em Apocalipse capítulo 11, versículo número 15. E aqui nós compreendemos que logo depois, no período do mistério, a gente encontra em Apocalipse, vamos ver esse texto, diz algo assim muito interessante, que é muito importante nós compreendermos, que diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então nós compreendemos o seguinte, que na batalha do grande conflito, quem vence é o Senhor, embora na sétima trombeta aqui nem tudo esteja consumido, mas aqui já existe uma declaração prévia do que irá acontecer. Então, naquele momento que João ele é dirigido para tomar esse livrinho, ele atende, ele obedece, ele toma da mão o livrinho. Então o anjo, pedindo-lhe que. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e faça o que com o livrinho? Devore-o. E a gente vai entender por que, que ele deveria devorar. No seu estômago será amargo, mas a sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que é tomar o livrinho e comer? O que é isso? Na cultura judaica, muitas vezes aparece a, a palavra de Deus como algo que deve ser comida, tá? Como um alimento. Então, Jesus Cristo disse, inclusive, isso, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, na Bíblia já existe uma máxima de que a palavra é como um alimento, tá certo? E muitas vezes, quando na cultura judaica, quando os pais iriam ensinar os filhos sobre o alfabeto judaico, eles faziam um formato de bolachinha, de biscoito, entendeu? Para que a criança tivesse mais habilidade, mais facilidade, para que
entender cada vez que ela aprendia aquela letra, ela poderia então comer aquele biscoito que foi feito pelo seu pai ou pela sua mãe. Então, dentro dessa compreensão que a Bíblia é um alimento, veja o que o texto diz: quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mas que o mel à minha boca. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Jeremias 15:16. Ainda me disse: filho do homem, coma o que está diante de vocês. Coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então compreenda que quando a Bíblia fala de comida, é a palavra de Deus. Então, muitas vezes, dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar isso. Então, a palavra, o texto, como se fosse uma espécie de alimento. Então me disse, Ezequiel 3, 3 e 4, filho do homem, coma e encha seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Então perceba que existe sim uma conexão, uma representação, um simbolismo entre comer a palavra, ler a palavra e comer a palavra, tá? Então, o que que significa isso? Que foi doce, mas ao mesmo tempo foi amargo. Então, a gente compreende que isso se refere à experiência agridoce do final das 2.300 tardes e manhãs. Aqui também nós entendemos que as profecias de Daniel, que os mederitas partiram para compreender, é, alcançaria até 1844. Ou seja, que Cristo iria voltar. Mas Cristo não voltou e essa experiência virou em um grande desapontamento. Eu tive o privilégio de, alguns anos atrás, estar nos Estados Unidos e fui até a Andrews, e fui até a biblioteca da Andrews, e eu quero mostrar aí para vocês um pouco, não dá para ver tanto, né, de perto assim, mas essa, amigos queridos, essa é a Bíblia de Guilherme Miller. Essa é a Bíblia de Guilherme Miller. Eu tive o prazer, tá? Deixa eu dar aqui um zoom. Eu tive o prazer de ter essas Bíblias, essa Bíblia em minhas mãos. Eu tirei da caixa, eles permitiram que fosse tirado da caixa essa Bíblia, e eu fiquei encantado, fiquei encantado. Duas coisas que me chamou a atenção quando eu tomei essa Bíblia aqui do Guilherme Miller em minhas mãos. Duas coisas. A primeira é que a Bíblia de Miller era toda marcadinha, viu? Era toda marcadinha. Ele estudava a Bíblia de fato e de verdade. E a segunda coisa que me chamou a atenção é que estava bem destacado lá as 8:14, de Daniel 8:14. E aqui a gente volta uma coisa, sabe, amigos? Olha, com todo o conhecimento que nós temos como adventistas, isso é universal, terra e mar. Mas também tem uma outra coisa. A palavra de Deus, o legado que nós temos, os pioneiros, é que a gente deve ser, sabe, pessoas que são apaixonadas pelo texto sagrado, pelo assim diz o Senhor. Apaixonadas, sabe? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho já 25 anos de ministério, viu, Gaspar? O tempo está passando rápido para a gente, viu, Gaspar? O Gaspar foi o meu primeiro ancião, o primeiro distrito que eu cuidei ali em Natal. E aí, o que é que acontece, amigos? Posso afirmar para vocês hoje, a minha paixão pela palavra é maior hoje do que é muito tempo atrás. Muito tempo atrás não era pequena, mas eu quero ler mais Bíblia. Eu quero entender mais de Bíblia. Eu quero, por quê? Porque é o seguinte, pastor, por que que nós precisamos. A Bíblia é um livro que não deve ser lido, tá, gente? Não leia a Bíblia. E não faça esse recorte, por favor, tá? Então, quando eu estou falando que não leia a Bíblia, estude a Bíblia. Você tem que entender porque cada palavra se encontra ali. Você tem que entender o pensamento do autor, o propósito do autor, a motivação do autor e o contexto que o autor está escrevendo. Quanto mais a palavra de Deus fizer parte dos seus pensamentos, você vai pensar como Deus pensa. E quando você pensa como Deus pensa, você age como Ele quer, tá? Então, quando a gente fala da abundância da palavra, de ter mais palavra, mais palavra, mais palavra, mais palavra, é interessante, sabe? Hoje, eu vou aqui só abrir um parênteses, tá? Hoje, por que que eu estou falando isso? Porque os pioneiros, apesar de estarem equivocados em um ponto, eles estavam equivocados no evento, mas não na data, eles comiam a palavra. Então, a experiência foi difícil, mas eles perseveravam na palavra. Primeiro, que foi a palavra que levou a criar uma esperança, embora o evento estivesse errado. Mas quando eles passaram pela decepção,
Eles não esqueceram a palavra, eles se voltaram para a palavra. Eles não se esqueceram da palavra. E aí vem uma coisa: nós nunca, na nossa vida, tivemos tanta facilidade para nos divertir como hoje. E tem coisas que são boas, tá, gente? Você vai ali para algum streaming e você assiste alguns filmes que são tremendos, é uma inspiração. São poucos, na verdade, mas tem muita coisa boa. Quando você começa a garimpar. Só que um detalhe: você não pode trocar o seu tempo de leitura da Bíblia, de estudo da palavra, por nada. Por nada. Você sabe por quê? Porque quanto mais você lê palavra, você vai descansar mais no Senhor, porque as promessas de Deus são para você. Primeiro no aspecto assim, eu estou ansioso, estou preocupado. Ok, venha para a palavra, que a palavra vai ser o prumo para dizer o seguinte: aquieta aí, coração. Aquieta aí, coração. Às vezes, sabe, irmãos, e falo isso com carinho, tá? A gente substitui a palavra por terapia. A terapia tem o seu lugar, a intervenção medicamentosa tem o seu lugar, tá tudo certo. Ninguém está dizendo, ninguém é contra aqui se trabalhar com saúde mental. Minha filha faz psicologia. Um dia eu penso em fazer alguma coisa nessa área também. Agora entenda uma coisa: deixa a palavra falar o seu coração, tá bom? Que ela vai trazer paz para a sua vida. Deixa a palavra falar o seu coração. Quer um casamento feliz? Você e seu marido tenha mais tempo com a palavra. Quer ver os seus filhos mais fortalecidos? Ó, a gente precisa, irmão, sabe de quê? De mais palavra e menos tela. Mais palavra e menos tela. Se a gente entendesse um pouco mais do que significa a palavra, aquele povo do passado, a igreja primitiva, os pioneiros, eles não viviam indo para a palavra porque não tinha entretenimento, não tinha o que fazer, não. Eles tinham, mas eles sabiam da relevância, eles sabiam do lugar que a palavra deveria assumir na vida deles. Às vezes a gente só quer a palavra do púlpito e está errado. Ou às vezes a gente só quer a palavra do canal do YouTube, daquele pregador que eu gosto. Você está ali comendo comida processada. Você está comendo comida de segunda categoria. É boa comida? É. Comida processada tem algumas coisas que são boas. Mas Deus quer que você se alimente. Deus não quer que alguém pegue o texto, que faça tudo por você e depois você coma. Não, não, não. Deus quer que você se alimente. Deus quer que você abra o texto, porque algumas pessoas dizem assim: eu queria tanto que Deus falasse comigo. Quer ver Deus falando comigo? Quer ver Deus falando com você? Vamos para a Bíblia. Deus vai falar comigo e vai falar com você. Então aqui, eu estou encantado. Se você olhar aqui para a minha Bíblia, você vai ver que minha Bíblia é toda marcadinha. Toda marcadinha. Não uso nenhum comentário, uso depois. Mas é marcadinha. A Bíblia tem que ser um livro, sabe, marcado por sua devoção. A Bíblia tem que ser um livro marcado por sua devoção. E isso foi no passado, e isso deveria ser também mais um presente. Então, você que é pai, você que é líder, você que é pastor, você que é ancião, você que influencia a igreja, seja um influenciador da palavra. Da palavra. Porque essa é a maior necessidade que nós temos como igreja. A maior necessidade. Então, gente, eu fiquei encantado com isso, com essa experiência de ter em minhas mãos esse livro que foi usado por Guilherme Miller nas suas pregações e me chamou muita atenção. Depois, ali nós vemos em Lucas capítulo 24, aquele paralelo que é entre a decepção que os apóstolos tiveram e eles prosseguiram, a decepção que nós tivemos e que também nós prosseguimos. Mas como é que termina Apocalipse capítulo 10? Termina dizendo o seguinte: então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É interessante que a experiência foi amarga, mas a missão continua. Ou seja, Deus diz: corrija a rota, mas não pare. Corrija a rota. Se você olhar para o que diz o primeiro verso do Apocalipse capítulo 10, versículo 1, que o anjo ali, ele faz uma convocação muito forte, né? Com o pé na terra e também no mar, isso é universal. Agora, quando ele olha para o profeta, ele diz: vocês agora têm que fazer uma obra universal. Vocês têm que pregar a muitos povos, muitas nações, línguas e também reis. Na Bíblia, o conceito de, de, de pregar, ou seja, deixa eu voltar aqui, perdão. Na Bíblia, quando você fala sobre pregação, quer dizer também testemunho, tá certo? Então, aqui, a profetizar a respeito de se refere à pregação, se refere também a testemunho
e aquilo que nós devemos fazer. Eu queria dizer para vocês o seguinte: com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, a gente deve então testemunhar, a gente deve transbordar. A igreja não parou quando decepcionou, quando ela passou pelo desapontamento. Ela estudou, ela, ela não se reinventou. A igreja não se reinventa. A igreja é dirigida, dirigida pelo Espírito. E aqui Deus dirigiu a igreja para a palavra, e a igreja, ao descobrir o que Cristo estava fazendo no santuário, a igreja não ficou de braços cruzados. Se Cristo está trabalhando no céu agora, nós que o seguimos devemos trabalhar para Ele aqui na terra. É por isso que a igreja precisa cumprir a missão. E eu concluo falando o seguinte: na pandemia, eu não sou pastor de igreja, né? Eu não estou no distrito. Há 9 anos eu estou na divisão sul-americana, como ministerial, e quando veio a pandemia, muitos pastores, eu ficava olhando muitos pastores fazendo Zoom aí e mensagens por Zoom. E eu fui para o meu escritório e disse: Senhor, eu preciso pregar o evangelho. Só que não tem igreja, ninguém aqui vai entrar em contato comigo, meu contato não está para muita gente. E no dia seguinte alguém me ligou, lá de Fortaleza. E quando esse amigo me ligou, eu estava estudando o livro do Apocalipse, e ele me ligou e disse assim: Lucas, a gente gostaria que você pregasse para a gente. É um grupo aqui de algumas pessoas, e a gente queria que você pregasse sobre o livro do Apocalipse. E eu comecei a estudar o Apocalipse com eles, capítulo por capítulo. Depois estudamos Romanos e Daniel. E foi uma experiência assim fantástica. De lá para cá eu aprendi uma coisa. Sabe o que eu aprendi? Que essa plataforma aqui, ó, essa plataforma aqui, você pode estar em qualquer lugar do mundo e pode se adequar à necessidade das pessoas. Em qualquer lugar, a qualquer hora. E de lá para cá eu aprendi uma coisa, que eu deveria pregar e que eu deveria usar isso aqui. Depois da pandemia de 2022, 2023 e 2024, agora, todos os anos, Anderson, todos os anos, eu faço o batismo como resultado de estudos bíblicos por Zoom. Primeiro que eu batizei um rapaz lá do interior do Pernambuco, né? Batizei um rapaz. Quando eu batizei esse rapaz, eu fiz o apelo e uma moça se levantou, uma influência, o nome dela é Yali. Ela é dentista e influência, com mais de 160 mil seguidores, lá do interior do Pernambuco. Quando eu termino de fazer o sermão, ela e o marido me cumprimentam. Eu já tinha encontrado o marido, mas ela não. E aí eu perguntei para eles o seguinte: vocês já estudaram a Bíblia? E eles me responderam: nunca, pastor. E eu não perguntei se eles querem, porque coisa boa a gente não pergunta se quer. A gente já disse que está aqui o presente para você. E eu perguntei para eles: a gente vai estudar a Bíblia quando? Na terça ou na quinta? Qual é o dia que a gente vai estudar a Bíblia? E eles me disseram: na quinta-feira. Passamos um ano estudando a Bíblia. Um ano estudando a Bíblia. Eu batizei o Walter, doutor Walter, que é urologista, batizei a esposa dentista, e um amigo meu que estava afastado da mesma igreja, ele também é médico, doutor Germano, que estava afastado há quase 7 anos, 10 anos, ele voltou para a igreja, eu batizei os três. Sabe quem é que eu estou estudando a Bíblia agora? Com o filho do casal. E o filho do casal eu vou batizá-lo agora, no início de janeiro. Só que no ano passado, aliás, esse ano, eu fiz uma mini semana também nessa igreja. E no final apareceu um casal, e esse casal disse: Pastor, a gente quer conhecer mais a Bíblia. E eu não tinha condição de atender tanta gente. E aí, então o que aconteceu? O meu cunhado foi dar estudo bíblico para esse casal. Essa semana, ele entrou em contato comigo aqui, pelo Instagram, e disse: Pastor Lucas, eu estou preparado. Quando chegar aqui de férias, me batize. Eu fico impressionado, sabe, gente? Você nunca vai encontrar pessoas decidindo se a palavra não for aberta. Nunca. Aí você pode dizer o seguinte: Pastor Lucas, estou nos Estados Unidos, é difícil aqui. Irmão, entenda uma coisa, eu fico feliz porque Jesus ele morreu por todos. Vá aonde o coração estiver aberto. Talvez um vizinho seu que você ama tanto, que você ora tanto por ele, ele não abriu o coração, está tudo bem, continue orando por ele. Mas se você tem alguém no Brasil que possa estudar a Bíblia, use o Zoom e vá para cima. Estude a Bíblia, interceda, peça a Deus que trabalhe no coração dessas pessoas. Eu tive lá na Inglaterra.
agora, há 2 semanas atrás, encontrei um irmão que ele dizia o seguinte: pastor, eu estou com 18 estudos bíblicos por Zoom lá no Brasil. Eu não consegui aqui, é Brasil e está tudo bem. E as pessoas estão se decidindo lá. Então, eu quero dizer o seguinte: quando aqui diz, ó, profetize para as nações, para os países, para os continentes, não importa. Se a pessoa está aberta aí, pregue. Se a pessoa está aberta aqui, pregue, mas pregue. E Deus vai colocar pessoas ao seu lado. Eu concluo dizendo o seguinte: há 5 meses atrás, um casal de advogados lá de Brasília estavam procurando estudar a Bíblia, procurando estudar a Bíblia. E eles acabaram indo, sabe para onde? Para os Estados Unidos, porque eles entraram no site da Associação Geral, entrou em contato com alguém da Associação Geral, e eles disseram: oh, a gente quer estudar a Bíblia com alguém e tudo mais. E essa pessoa disse: olha, eu tenho um amigo que se chama Luiz de Braga, de Brasília, e vocês podem estudar a Bíblia com ele. E aí fez a conexão. Quando fez a conexão, o doutor Luiz me chamou para estudar a Bíblia. 5 meses a gente está estudando a Bíblia com um casal de advogados. 5 meses. E é incrível o que eles falam sobre a Bíblia. Diz, pastor, como isso aqui é lindo. Pastor, como isso aqui é maravilhoso. Quero dizer uma coisa. A gente não para porque a gente crê na esperança da volta de Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia. E você seja um missionário. Quem tem esperança, cumpre a missão. Você tem esperança? Cadê sua mão levantada aí? Você tem esperança, meu irmão? Você tem esperança? Então, pela graça de Cristo, cumpra a missão que Deus deu para você. Porque quem tem esperança, compartilha. Vamos fazer agora uma oração e vamos falar com Deus agora? Feche seus olhos onde você está e vamos falar com Cristo. Bom Deus e bom Pai, obrigado pela vida. Obrigado por tua palavra, que é tão forte, que é tão poderosa, que mexe com a gente. Nos ajuda, Senhor, a acreditar que suas promessas se cumprem quando nós cumprimos o nosso dever e atendemos o seu chamado. Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe as pessoas que posteriormente irão assistir esse vídeo. Que a gente entenda, Deus, que a gente não vive de dor, de decepção, de tristeza. A gente vive de esperança. E quem tem esperança, compartilha. Abençoa o pastor Anderson, abençoe essa igreja, abençoa todos nós nesse dia. Eu te peço em nome de Cristo. Amém.